Sensacional. Não, aquilo que eu falo, né? É uma leitura gostosa, como foi gostosa essa década, né? Então, assim, era a fórmula do sucesso que ninguém tinha se tocado ainda, né? Não tem como prever essas coisas, né? Tanto que você estava me falando em off que teve 19 edições. Eu falei, uau, assim, como foi bacana, né? Isso o Heitor que também trabalha com edição e tudo, né? Isso não é brincadeira, né, Heitor? 19 edições, reedições, né? Não, 19 edições, o Alza ficou rico, né, cara? Cara, não, por incrível que pareça, eu ganhei dinheiro com o Almanac. Fomos eu e a Mariana, né? Porque os royalties de autor são relativamente pequenos, em geral, em média, 10% do preço de capa de um livro. Né? Eu tenho uma editora hoje em dia, sou dono de uma editora, e eu sei o que é vender. A gente vendeu pouco mais de 150 mil exemplares da primeira edição, que é bastante coisa, 150 mil é muita coisa. A gente está falando então, eu tenho uma editora hoje que o maior sucesso da editora vendeu 12 mil exemplares. Então, assim, não é nem 10%. Né? E vender 4, 5 mil exemplares hoje em dia é uma boa venda para uma editora do nosso tamanho. Né? Talvez para uma gigante como Companhia das Letras, Record, Sextante, talvez 4, 5 mil. Se bem que de livros lixados é um bom número também. Mas para a gente, 4, 5 mil é um sucesso. Então, 150 mil na época foi realmente um fenômeno. E 150 mil, na verdade, foi até 2014, 2015, mais ou menos, quando o livro ainda teve reimpressões. Aí depois ele parou de teve mudanças de gestão na Ediouro e o livro ficou fora de catálogo, sei lá, uns 7, 8 anos, até ter essa reedição. Né? Reedição não, a gente fala edição comemorativa, porque ela é diferente, ela não é igual. Né? Então ela tem muito mais imagens, isso é um ponto bem importante, porque lá em 2004, quando a gente fez o livro... Desculpa, gente. Imagina. Cataploft, isso não aconteceria na década de 80, né? Não teríamos esse bate-papo assim, sair daqui correndo, fui no outro sinal, né? No outro Wi-Fi para poder conectar, porque estava no cabo, enfim, aqui morreu completamente, desculpa. Sossegado, imagina. A gente estava falando das reedições, dessa nova edição ali do mercado, um pouco do mercado, né? E como foi realmente um fenômeno isso, né? O Luiz estava dando o exemplo ali de que na editora dele, que ele tem uma editora, o livro que mais vendeu 12 mil, e esse só na primeira edição vendeu 150, né? 150 mil. Não, pois é. Não, vai lá. Em dezembro... Agora vai contigo. Não, em dezembro de 2004, né, assim, a editora lançou o livro, a gente fez esse lançamento em 2004, no dia 30 de novembro, no Teatro Odisseia. Foi um lançamento assim, todo inovador, assim, né, com o show do Inimigos do Rei, vários amigos. A gente lotou o Teatro Odisseia na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E o livro esgotou, né? Assim, às vésperas do Natal, porque eu acho que a tiragem que a editora fez foi uma tiragem até bacana, mas assim, eu acho que estava tanta coisa acontecendo sobre anos 80 naquela época, as festas anos 80 estavam acontecendo, a gente tinha aquele resgate de 20 anos depois da década para a gente poder ter aquele saudosismo, e estava todo mundo a fim de falar de anos 80, de reviver e tal. Então, a gente olhava para as pessoas no lançamento do livro e elas abriam assim a capa, né, folheavam o almanaque, elas apontavam assim, felizes de rever aquelas imagens que hoje a gente acha na internet, mas naquela época eram muito difíceis, né? Então teve isso assim também. E era justamente isso que eu estava falando, das imagens. Essa edição é legal, é mais legal, né? De conteúdo e texto, tem pouca coisa que a gente acrescentou, né? Até acrescentamos uma coisinha ou outra ali, mas a parte visual desse livro, essa nova edição tem mais de 900 imagens. É muita coisa. Muita coisa. Ele ganhou 50 páginas a mais, 48 páginas a mais, né? E boa parte dessas páginas é de imagem. E ele foi rediagramado. Tem até algumas páginas que são iguais nas duas edições, mas eu diria que 80% do livro ele foi rediagramado e é todo colorido também. Né? A edição anterior, essa que você tem aí na mão, ela é 80% PB. Ela tem alguns cadernos coloridos. Dá uma sensação de que é uma edição mais colorida, né? Porque os cadernos vão
vão cortando a parte PB, mas ele é um livro muito mais PB, então essa edição está muito mais bonita, de fato. Não, e curioso, Sal, é que as pessoas falaram para a gente agora, assim, porque quando a gente fala que a gente relançou o livro, capa dura, todo colorido, aí as pessoas perguntam, mas não era todo colorido antes? Eu tinha essa impressão. Porque, como tinha os cadernos enxertados, e acho que com muitas imagens entre os capítulos, imagens grandes, as pessoas ficaram com essa sensação, mas ele não era todo colorido, agora sim ele é. Muito bom, muito bom. Muito bom. Heitor, você tem alguma pergunta para os nossos queridos Luiz e Mariana? Então, assim, eu trabalhei bastante com o meu querido Marcelo Martins, amigo de muito longa data também. Eu conheci ele na época que a gente trabalhava na MED, ele era freela, eu também, mas eu trabalhava, era um freela meio fixo, ficava ali na redação e tal o dia inteiro, né? Mas depois eu até fiz trabalhos com ele, assim, o meu primeiro livro sobre quadrinhos, que é um livro sobre o Neil Gaiman, nosso recém-cancelado Neil Gaiman, a capa é do Marcelo e o projeto gráfico é dele. E assim, minha pergunta vem muito em cima disso, assim, porque o Marcelo, ele também foi um livro capital para a carreira dele, porque esse formato de almanaques, né, ele tá registrado o nome dele, o projeto gráfico, né, esse padrão de projeto gráfico. Tanto que eu mesmo trabalhei no Almanaque dos Quadrinhos, muito próximo dele, porque ele que fez, né, ali. Aí, quando vocês falam de ter muito mais imagem, Marcelo delirou, né, porque ele adora pegar imagens, escanear até o ponto de quase estourar, né? Porque ele adora abrir as imagens e tal. E isso no Almanaque dos Quadrinhos ele fez direto. E depois eu fiz mais dois. Eu fiz o Almanaque do Rock e fiz o Almanaque do Kid Vinil. Do cinema. Do Rock é do Kid Vinil. Era o Kid Vinil. Justamente, eu não tive o prazer de conhecer o Kid Vinil, porque o meu trabalho nesses 3 almanaques, na verdade, foi de pesquisa de imagem, né? O que quer dizer isso? Além de pesquisar as imagens, eu tive que pegar as imagens que já estavam pesquisadas e inserir, isso aqui vai na página tal, isso aqui acompanha o texto tal, sei mais o quê, né? Então, eu tenho muita intimidade com o formato almanac, né? Que é um formato graficamente inovador para aquele período. Assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, o quanto a nova versão se beneficia desse padrão gráfico, né? Enfim. Olha, a gente brinca que o Almanac, acho que o Marcelo é um coautor do livro, nós somos 3 autores, na verdade, porque esse formato quadrado, né, que é quase quadrado, não chega a ser exatamente quadrado, ele é 21 por 23 o tamanho dele, não era um formato comum em livros naquela época. Essa forma de estourar a foto, você falou, e eu lembrei que no finalzinho já do livro, na época a gente não teve pesquisador de imagem, tá? Agora nessa edição nova a gente teve esse luxo, mas na época fomos nós 3 mesmo que pesquisamos as imagens, eu, a Mariana e o Marcelo. A gente inclusive reuniu uma pancada de brinquedos, assim, uns 100 e tantos brinquedos no estúdio, de amigos que a gente foi pegando, né? Brinquedos e algumas outras peças também, camisa, algumas coisas assim. E a gente botou isso no estúdio e passamos um dia fotografando lá, que foi muito do material do livro. Mas eu lembro que o Marcelo, Mariano deve lembrar disso, a gente precisava de uma capa de um disco do Menudo que ninguém tinha, cara. Ninguém tinha esse disco mais, tinha vinil, né? Eu, o Marcelo, um dia nesses caras de rua que vendem, né? Que bota lá livro, disco velho para vender, e o Marcelo achou, faltava assim, alguns dias para fechar o livro. E aí ele pegou esse disco do Menudo e fez exatamente isso, escaneou e abriu em página inteira. Então, assim, o Marcelo, ele é um coautor do livro, porque muito do sucesso do Almanac é o visual dele.